Boa noite, está começando mais uma edição do Chequei. Hoje é dia 16 de maio e a gente atualiza com as principais notícias do dia. Hoje no Chequei, você confere fake news, como a desinformação pode afetar decisões e relacionamentos. Papa Leão XIV estreia no Instagram e já soma milhões de seguidores. Fundação das Artes abre vagas para cursos técnicos em São Caetano. E ainda o impacto das fake news na educação e os desafios da mídia na era digital. A gente começa falando sobre um tema que influencia diretamente o nosso dia a dia, as fake news. Na reportagem a seguir, mostramos como o impacto da falta de checagem no compartilhamento de notícias falsas pode afetar desde relacionamentos pessoais até decisões políticas, judiciais e sociais. Um simples boato pode gerar grandes consequências. A repórter Agatha Lima conversou com Fernando Yarossi e Diego Gonçalves, especialistas em comunicações nas redes sociais, para entender melhor o tema. Com o uso frequente da internet ou a velocidade das plataformas digitais, o acesso à informação nunca esteve tão fácil, ou pelo menos era isso que todos achavam. A verdade é que as notícias falsas, ou as fake news, como ficaram conhecidas, têm ocupado um espaço preocupante nas redes sociais. Em junho de 2024, uma pesquisa divulgada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico revelou que o Brasil é o país que mais acredita em fake news no mundo. Segundo a mesma pesquisa, as mídias sociais costumam ser usadas como principal fonte de informação pelos brasileiros. É cada vez mais difícil discernir, o que é uma cobertura jornalística profissional, o que há uma intenção de manipular, e essa rapidez, isso contribui para esse embaralhamento da sociedade. Segundo dados da Agência Brasil, mais de 90% da população admite ter caído em conteúdos falsos na internet, sendo 62% dessas informações sobre temas de políticas públicas e escândalos políticos. Já. Eu não lembro no momento, mas certamente sim. Bem, principalmente sobre política, né? Um dos grandes prejuízos é que você tem a mídia, né, sendo ali um meio de socialização, enfim, compartilhamento de mentiras e plataformas muito centradas nesse tipo de coisa, que acaba também isolando as pessoas, levando para uma radicalização que eu acho que também está emaranhada com questões emocionais. Então, acho que você tem o efeito agregado mesmo de instituições, de levar a escolha política, direcionamento assim, da sociedade, mas individualmente eu acho que vai trazendo bastante conflito. O primeiro caminho no combate à desinformação é desconfiar e realizar pesquisas antes de compartilhar qualquer informação online. Sites como Agência Lupa ou boatos.org podem ajudar na checagem de fatos e evitar a disseminação de notícias falsas. A gente procura sites confiáveis, fato é fake, tentar alguns outros meios de comunicação que têm maior credibilidade. Geralmente eu vou pelo chat GPT e me dá um site mais próximo ali que eu consiga ter a veracidade dos fatos. Primeiro eu assisto em vários sites, vários jornais, tá? E depois eu vou para assistir o jornal local do do lugar onde aconteceu tudo. Como eu venho da educação, ainda vou levantar a bandeira, do letramento digital, da educação midiática. A gente ensinar desde pequenininho, e hoje a gente pode olhar para os pais, que às vezes não tiveram esse letramento digital, para que isso seja natural, desconfiar, procurar diferentes fontes, ou então saber a origem daquilo antes de compartilhar. Então, a defesa ainda é para ter acesso a esse tipo de formação. Quanto mais a gente tem isso no começo da vida, mais isso faz parte, da sociedade. E agora ao vivo, quem traz mais detalhes sobre como lidar com as notícias que circulam na internet e suas veracidades é o repórter Gabriel Carvalho. Boa noite, Gabriel! Da Universidade Municipal. Boa noite, Lucas. Estou aqui direto da USC com a Lilian Kerpaldi, gestora do curso de jornalismo. Lilian, boa noite. A gente gostaria de saber como verificar a veracidade de uma informação e se tem algum projeto, site ou indicação e programas de pós-graduação nas modalidades. Acho que a primeira dica é entrar sempre em sites profissionais de jornalismo e agências específicas de checagem. Então, o nosso fatos.org, tem Lupa, o UOL tem o UOL Confere, o Estadão Verifica, a Folha também tem esse programa de checagem, o grupo do Globo, enfim, todos eles têm um site ou uma editoria especializada só para fazer checagem. Certo. A segunda pergunta, ainda nessa questão, é como ensinar as pessoas a fazerem uma checagem básica de informações no dia. Acho que a primeira coisa é não acreditar em redes sociais, e se for acreditar realmente nos feeds de jornalistas especializados, formados em jornalismo, em sites que são sites profissionais, porque daí eles
seguem um código de ética do jornalista. Para finalizar, você acredita que a checagem de informações pode reverter os efeitos da desinformação? Acho que por enquanto não, porque precisa primeiro regulamentar as redes sociais, né, que é o mais importante, que da onde vem a maior parte das informações falsas. Certo, Lilian, muito obrigado pela sua participação. Volto com vocês aí do estúdio. Muito obrigado pelas informações, Gabriel. E agora falando um pouco sobre o novo Papa. O líder religioso agora está no Instagram. A conta criada nesta terça-feira alcançou mais de 250 mil seguidores em apenas 2 horas. E no momento, já conta com 13 milhões de seguidores. O perfil usa o nome Pontifex, que significa pontífice em latim e traz como mensagem principal que a paz esteja com todos vocês. A primeira publicação foram fotos de momentos importantes desde que ele foi eleito e encontros com cardeais e jornalistas. O Papa Francisco, antecessor de Leão XIV, também era ativo nas redes sociais e tem mais de 10 milhões de seguidores no Instagram. Para quem está pensando em investir em uma nova formação, a Fundação das Artes de São Caetano do Sul está com inscrições abertas para recursos técnicos da instituição. Com opções em dança, teatro, música, artes visuais e também cursos livres, a Fundação celebra 57 anos de história, reconhecimento no mercado e formação cultural de mais de 4 mil alunos por ano. As inscrições devem ser feitas no site oficial www.fascs.com.br. Você acompanha em seguida uma matéria sobre educação midiática com a repórter Jaqueline Lorimier. Em uma conversa com Sandra Cabral, professora e especialista em educação midiática, vemos quantas fake news comprometem o jornalismo e como a desinformação impõe novos desafios ao dia a dia da sociedade. Bom, Sandra, primeiro eu queria te agradecer pelo seu tempo, por você nos dar a entrevista. Eu vou começar perguntando para você como você definiria o que é educação midiática e qual que é a importância no contexto das redes sociais atualmente. Eu que agradeço o convite de vocês, muito obrigada, um prazer estar aqui com você. A educação midiática, ela é um estudo que é oriundo da educomunicação, focada na criticidade de quem aprende. Então, assim, a ideia é você formar indivíduos capazes de consumir, criar, postar, compartilhar conteúdos nas redes sociais com criticidade, ou seja, tudo que ele lê, tudo que ele vê, tudo que ele ouve, tudo que ele produz tem que passar por um crivo, né, dele de reflexão mesmo, né, de o que é isso, de onde vem, qual é a fonte, né, quem escreveu isso, será que é verdade, será que não é, né? Então a ideia da educação midiática é exatamente você formar uma pessoa totalmente capaz de ser de estar nas redes sociais, de estar na internet de forma intencional. Ou seja, ela sabe exatamente o que ela está fazendo lá. E em questão nas partes positivas também, você acredita que as redes elas podem ser utilizadas como uma ferramenta positiva nesse processo educativo? Podem. A gente, por exemplo, a educomunicação é uma metodologia de ensino que usa exatamente as redes sociais, que usa a tecnologia para estimular a proatividade, para estimular a criatividade. Então, professores usam, os educomunicadores, eles propõem trabalhos para as crianças mesmos, e que o produto da pesquisa delas vai de determinado assunto, de aula, determinado tema de aula, tem que virar uma pecinha ou tem que virar um programinha de vídeo. Então, elas são obrigadas a pesquisar, montar roteiros com aquilo que elas pesquisaram e pensar em como eu vou trazer isso para uma peça de teatro ou para um vídeo, como se eu fosse postar no TikTok. Elas adoram. Tem vários relatos de que as crianças se engajam de uma maneira absurda porque elas gostam de vídeo, elas gostam de tecnologia. E também uma outra parte interessante é que se você ensina a criança a usar a internet, não tem problema ela ter rede social, porque ela vai saber o que é golpe, ela vai saber que naquele perfil que ela está conversando pode ser um adulto pedófilo, então ela vai saber. Então ela não vai sofrer danos. O problema não é a internet, não é a rede social. O problema é o uso que a gente faz dela, né? Então é ensinar e usar. E quais conselhos você daria para aconselhar mesmo assim os jovens a desenvolver um olhar mais crítico sobre esse conteúdo que eles consomem online? Por qual caminho começar? Eu penso assim, você recebeu alguma coisa muito sensacionalista, que está apelando muito ou para a violência, ou para a tristeza, ou para o ódio, checa a informação. Sai da rede social e busca um outro site. Pode ser site de qualquer jornal. Pode ser G1, pode ser UOL, pode ser Estadão, pode ser... Checa por lá. Se aquela notícia não estiver lá, é mentira.
Porque se é uma notícia tão relevante assim, ela vai estar em algum meio jornalístico. Né? Então a gente precisa ficar atento ao que a gente lê. Se está falando difamando alguém, não repasse, porque isso é uma forma de você estar contribuindo para bullying. Né? Então você tem que ler e usar um pouco do seu senso comum. Então eu acho que esse senso crítico já ajuda bastante a gente a reduzir, por exemplo, compartilhamento de conteúdos não próprios, conteúdos violentos, conteúdos de golpes, conteúdos de fakes, né? Extremistas. A gente está tendo aí várias ondas extremistas. Sim. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque se a gente começa a compartilhar esse tipo de conteúdo, a gente acaba entrando nessa bolha. O jovem precisa saber que existem algoritmos e que, dependendo do que eu curto, do que eu pesquiso e do que eu compartilho, eu vou acabar indo para aquela bolha. E é perigosíssimo isso. Você, sem querer, começa a entrar numa bolha de extremistas. E você começa a achar que aquilo é a realidade. Não, você está dentro de uma bolha. Então, a gente precisa ensinar os jovens que existe um algoritmo na rede e que ela te joga para a bolha mais do mesmo. Mais do que eu faço, mais do que eu pesquiso, mais do que eu compartilho. E aí eu vou achar que aquilo é a única realidade. Você fica na caverna, né, no mito da caverna lá de Platão. Você fica dentro de um lugar que não é a realidade. Né? É um espelho, é uma faceta só. Então, isso a gente precisa tomar cuidado. É isso, muito obrigada, Sandra. Eu que agradeço, obrigada a vocês. Essas foram as principais notícias de hoje. Obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Boa noite.